segunda razão pelo qual todo cristão precisa falar em línguas é que se nós falamos em línguas, nós submetemos a nossa língua a Deus. Nós estamos falando em uma língua que o Espírito Santo está criando. Isso quer dizer que está passando pela nossa língua uma mensagem santa, uma mensagem poderosa. Os discípulos receberam línguas como que de fogo, o qual pousou sobre cada um deles. Ou seja, nós falamos numa língua que possui elementos espirituais poderosíssimos. No caso ali no dia de Pentecostes, o fogo. Isaías reclamou que era um homem de lábios impuros e habitava no meio de impuros lábios. E um dos seres que estava ali, Serafim, pegou uma brasa e tocou os lábios de Isaías e ele foi purificado. Note, perceba que essas línguas contêm esse fogo que purifica a nossa língua. No livro de Tiago, o apóstolo Tiago, no capítulo 3, ele fala da guarda da língua. E ele diz que nem todos de nós devemos ser mestres, porque nós vamos receber mais duro juízo. E ele continua dizendo que todos tropeçam em alguma coisa. Se alguém não tropeçar em palavras, esse alguém é perfeito. Nós sabemos que a nossa língua é um membro pequeno, como diz Tiago, mas a língua é fogo, é mundo de iniquidade, situado entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é por sua vez inflamada pelo inferno. Tiago 3,6. Ora, está dando testemunho da nossa língua, que nós muitas vezes somos falhos em falar coisas que não devemos falar. Nós devemos santificar nossa língua, nós devemos ter fogo em nossa língua. No versículo 8 de Tiago 3 diz: mas a língua nenhum homem a pode domar, é mal e contido, está cheia de veneno mortal. Olha o testemunho que Tiago dá da língua. Ela é cheia de um veneno mortal, nenhum homem pode domá-la. E o versículo 9 diz: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Ao mesmo tempo nós estamos louvando a Deus, nós estamos falando mal, jogando praga, praguejando pessoas por diversos motivos. O versículo 10 diz: da mesma boca procedem bênçãos e maldições. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Tiago está dizendo que não convém que isso seja assim, ou seja, não convém que na nossa língua tenha um veneno mortal, o fogo do inferno que inflama o corpo, que destrói várias coisas. Nós precisamos santificar nossa língua, purificar nossa língua. Não venha ser assim. Com a língua nós bendizemos ao Senhor e nós dizemos que o amamos, que o adoramos, mas com a mesma língua nós estamos odiando, lançando, externando palavras de ódio, sentenças de maldição sobre as pessoas que são a imagem e semelhança de Deus. Não convém que isso seja assim. Não convém que isso seja assim. Mas Tiago está dizendo que a língua ela é indomável. Está dizendo que se alguém controlar a língua, esse alguém se torna perfeito. Nós sabemos que Jesus foi perfeito porque pela sua boca não passou engano algum. Agora, o que nós precisamos entender é todo esse contexto das línguas espirituais, porque todo esse contexto vai nos levar a dominar nossa língua, a submeter a nossa língua a Deus, para que possamos andar cada vez mais em perfeição. Nós precisamos entender todos esses princípios de falar no Espírito. Nós precisamos crescer nesse princípio, crescer na oração no Espírito, orar todo o tempo, como diz Paulo em Efésios 6, 18 e 19, para que possamos conter esse mal, para que esse fogo que tocou os lábios de Isaías e que caiu sobre os lábios, sobre as cabeças dos apóstolos no dia de Pentecoste, possa cair sobre nós também, e a nossa língua seja domada, purificada, submetida a Deus. Você precisa entender que essas línguas foram dadas por Deus a nós para que possamos andar nesse caminho de controle da nossa natureza, de controle daquilo que nós falamos.
Quando nós temos então um entendimento de que nós somos batizados com o Espírito Santo, e a evidência de sermos batizados com o Espírito Santo é que nós falamos em línguas, e essas línguas elas são sobrenaturais, elas não são naturais, elas são de ordem espiritual, elas vêm do próprio Espírito para o nosso espírito. É o Espírito Santo produzindo essas línguas em nós. E nós começamos a entender isso, nós passamos a ter a consciência de que essas línguas nos edificam, nos constrói, nos levanta, nos reforma, nos coloca de pé. E essas línguas vão nos levar a orar com o Espírito, porque se nós oramos com as línguas, nós oramos com o Espírito. Nós falamos mistérios, nós falamos de segredos escondidos, de segredos divinos, de coisas ocultas. Ora, isso deve nos levar a ter a consciência do Espírito Santo em nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, diz 1 João 4,4. Esse Espírito Santo está em nós, e quando nós ativamos o dom de línguas, nós já temos a consciência de que o Espírito Santo está em nós. E quando nós oramos no Espírito, nós já deixamos de errar na oração, porque quando nós oramos com a nossa língua natural, nós caímos em erro de egoísmo, de pedidos errados. Mas quando o Espírito ora em nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nós estamos orando bem, nós estamos orando com perfeição, nós estamos falando diretamente a Deus. E quando nós fazemos isso, nós estamos falando com Deus, nós estamos falando conosco mesmo, nós estamos nos discipulando, nos disciplinando, colocando regra sobre regra, mandamento sobre mandamento em nós. Isso nos ajuda por demais a orar em coisas que nós não sabemos. Muitas vezes nós estamos orando por nós mesmos, nós estamos orando por alguém, nós estamos orando pela igreja, nós estamos orando por algum missionário, ou nós estamos só nos edificando. O fato é que isso faz a nossa língua se submeter a Deus, passa um poder pela nossa língua, passa uma graça pela nossa língua que vai levá-la a se submeter a Deus. Fala de coisas poderosas, é um descanso, é um refrigério, faz-nos ter esse descanso para não falarmos pela canseira, para não falarmos pela confusão. Quando nós falamos no Espírito, a nossa alma vai descansando e o nosso Espírito vai crescendo a esse ponto. Nos edificamos na fé, e quando nos edificamos na fé, a fé fala, a fé é um Espírito que fala em nós. Nós falamos a palavra, nós passamos a falar a palavra, nós passamos a falar de louvores, de hinos, de cânticos espirituais. Nós falamos no nosso coração com o Senhor, nós salmodiamos ao Senhor, porque a fé ela louva, a fé ela ri, a fé ela gargalha, a fé fala as palavras de Deus. Isso vai nos levando a submeter a nossa língua a Deus cada vez mais. Quando nós falamos da fé, nós estamos falando a vontade de Deus, nós estamos falando como o próprio Deus fala, nós estamos falando o linguajar da Bíblia, das Escrituras. Nós falamos no Espírito, nós estamos dando graças a Deus, nós estamos bendizendo a Deus em Espírito, em outra língua. Isso vai fazer com que a nossa língua se submeta a Deus, chegue a Deus, fique em Deus. Que Deus te abençoe, que você possa ser edificado por esses ensinamentos.